Fala galerinha da Olimpíada, professor Leandro Morgado aqui com mais um treinamento para OBMAP e esse treinamento é especial, hein? Literalmente especial de frações. A gente vai resolver uma questão nível 1, outra nível 2 e outra nível 3 sobre esse tema, né? Vamos tentar entender, vamos discutir as ideias, né? E eu tenho certeza que vai ser bem útil, hein, gente? Tenho certeza que vocês vão aproveitar, tá bom? Conto com vocês. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, ajuda a divulgar o canal e vamos que vamos, galera. A partir de agora, mais um treinamento no capricho para o OBMAP. Bom, queridos, vamos começar com essa questão bem simpática do nível 1, né? Falando do Carlinhos, nosso grande atleta Carlinhos, né? Aqui está o Carlinhos correndo e aquela coisa de sempre, né, gente? Muito importante tu ler com carinho o enunciado para entender bem o que está acontecendo. Tá bom? Olha só. O que está falando é que ele completou 5 voltas e meia ao longo de uma pista circular. Em seguida, inverteu o sentido e correu mais 4 voltas e 1/3. Né? E daí tu já começa a sentir que está envolvendo fração. Né? Ele falou da metade, depois ele falou de 1/3. E tem uma informação importante aqui que fala que falta percorrer 40 metros para chegar ao ponto de início. Né? A pergunta é: quantos metros tem essa pista de corrida? Tá bom, gente? Então, minha dica, faz um esqueminha, tenta entender bem o que está acontecendo, o que o Carlinhos fez, né? E logo em seguida pega papel e caneta, a gente tenta fazer, rala um pouquinho nessa questão e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, vamos lá então, vamos conferir o que vocês fizeram nessa questão do Carlinhos. Como o tio falou, né, gente? Faz um esqueminha, que daí facilita muito assim para entender o que está acontecendo. Tá? Então vou colocar a pista do Carlinhos aqui, né? Ele falou que é uma pista circular. E vamos imaginar também que o ponto de partida é, por exemplo, esse ponto aqui. Tá? Então o Carlinhos partiu desse ponto, vou chamar de ponto P. Aí olha só o que está acontecendo, né, gente? Ele completou 5 voltas e meia. Tá? Ou seja, o Carlinhos correu, né? 1, 2, 3, 4, eu estou até cansado, hein? 5 voltas e meia. Tá? Então ele veio parar nesse ponto aqui, ok? Sei lá, chamar esse ponto aqui de ponto A, por exemplo. Então ele saiu do ponto P, né? Completou 5 voltas e meia, chegou no ponto A. Aí olha só o que aconteceu, gente. Em seguida, inverteu o sentido. Né? Quer dizer, ele estava andando nessa direção aqui, agora ele vai começar a andar nessa, né? No sentido horário, tá bom? E correu mais 4 voltas e 1/3. Né? Quer dizer, o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4 e mais 1/3. Aí tu tem que ter um feeling, né, gente? Que 1/3 é um pouquinho menos da metade, ok? Né? A metade é 0,5, 1/3 é 0,33333, né? Então 1/3 é menos que a metade, consequentemente o Carlinhos vai até mais ou menos aqui o ponto B, tá? Vou colocar aqui o ponto B, ok? E ele falou, informação muito importante, informação fundamental, ele falou que falta 40 metros para chegar ao ponto de início, né? A gente quer dizer, o que está acontecendo? Do ponto B até o ponto P, deixa eu marcar aqui, ele me informou que são 40 metros. E ele quer saber, no final das contas, quantos metros tem essa pista. Tá bom? Como é que é o esquema, gente? O esquema é o seguinte, dá para a gente fazer essa conta por uma continha de frações. Né? Porque olha só, a gente sabe que do P até o A é metade da pista, né? 1/2 da pista. E do A até o B é 1/3 da pista. Tá? Vou repetir que isso é fundamental. Do P até o A é meio e do A até o B é 1/3. Ou seja, esse pedacinho aqui que ele falou que é 40 metros é a diferença, né? Diferença entre 1/2 e 1/3. Vocês estão me entendendo, gente? E se eu souber, né, se eu fizer a conta para ver quanto é que é a diferença entre 1/2 e 1/3, eu vou conseguir saber quanto que representa esse 40 metros. Então, a continha de fração aqui que fica mais de boa para a gente fazer, gente, é exatamente essa. Né? Vamos calcular quanto é que é a metade menos 1/3. Né? Porque daí a gente vai ter uma noção muito boa do que representa esse 40 metros. Tá bom?
como é que a gente faz subtração de frações? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tira o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Aí tu pode fazer aquela tabelinha que tu está acostumado, ou tu pode pensar na tabuada, né, gente? Mas o mínimo vai ser 6, ok? Mínimo múltiplo comum aqui é 6. E daí sempre aquele processo, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Assim que a gente faz continha de adição e subtração de frações. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3, vezes 1 dá 3, menos 6 por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. E aí está quase lá, né? Porque o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que 40 metros corresponde a 1/6 da pista, né? Ou seja, 40 metros é um pedacinho em 6. Né? Se 40 metros é um pedacinho em 6, quanto é que vai ser o total da pista, gente? Só fazer 40 vezes 6, né? Fazer a continha aqui, 40 vezes 6, que vai dar um total de 240 metros, ou seja, a alternativa certa, letra D. Tá, galera? Então, assim, ó, não tem mistério. A única coisa que precisa é tu entender bem a situação, entender bem o que está acontecendo para saber que conta com frações a gente vai fazer. Né? Depois que a gente descobriu que é 1/2 menos 1/3, aí está em casa, só fazer a continha e assinalar a alternativa certa. Maravilha, então, galera! Vamos continuar esse nosso especial de frações com uma questão do nível 2, né? Uma questão bem legal que se tu entender bem a teoria de fração, cara, ela sai bem direta, tá? Bem direta mesmo. Olha só, a professora Luísa observou que o número de meninas dividido pelo número de meninos é 0,48. Tá? A gente vai ter que pensar o que significa isso aqui, né? O que significa esse 0,48. E a pergunta é, qual é o menor número possível de alunos dessa turma? Tá? A minha dica é, gente, trabalha com fração. Né? Tenta de alguma forma jogar isso aqui para fração, e jogando isso aqui para fração a gente consegue pensar quantos meninos pode ter na turma e quantas meninas pode ter na turma. Tá bom? Como sempre, o tio vai dar aquele tempinho, papel e caneta na mão, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução. Bom, galera, vamos lá então. Né? Seguindo a minha ideia, seguindo a minha sugestão, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse número decimal e vou jogar para a fração. Né? Porque daí essa fração já vai me dar uma ideia muito boa de quantas meninas eu tenho e quantos meninos eu tenho. Tá? Então eu tenho 0,48, deixa eu colocar aqui para a gente pensar junto. Né? E 0,48, gente, é uma coisa assim, ó, que se tu souber ler o número, já fica muito claro que fração vai ser. Né? Porque como é que a gente lê isso aqui, teoricamente? Né? Isso aqui é 48 centésimos. Né? E 48 centésimos significa o quê, gente? Que é 48 sobre 100, né? Vou colocar em forma de fração aqui, tá? 48 sobre dividido por 100. Né? A mesma coisa que 0,48. Tá? Uma outra forma de lembrar é assim, né? Que o número de zeros ele está associado a quantas casas decimais eu tenho. Tá? Tu pode lembrar assim também. Então, como eu tenho 2 casas, aqui eu vou ter 2 zeros. Tá? Uma forma prática de saber que fração que está associado ao número decimal. Tá bom? Mas olha só, vamos lá. Cuidado agora com o enunciado. O que é 48 centésimos? É o número de meninas dividido pelo número de meninos. Cuidado, hein? Número de meninas dividido por meninos. Então significa o quê? Significa que o numerador está associado às meninas e o denominador está associado aos meninos. Deixa eu anotar isso aqui que é importante. Show de bola, galera! Então, olha só, uma possibilidade seria ter 48 meninas e 100 meninos. Essa é uma possibilidade. Né? Só que não é a correta. Por quê, gente? Porque ele está pedindo o menor número possível. Né? E se ele está pedindo o menor número possível, o que eu vou fazer com essa fração? Isso, né? Vou simplificar ela o máximo que eu conseguir. Até eu chegar no que a gente chama de fração irredutível, né? Que é aquela fração que tu não consegue simplificar mais, porque aí tu vai ter o menor número possível no numerador e no denominador. Tá? Então, simplificando, gente, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode simplificar, vamos ver, por 4, né? De repente. Aí, dividido por 4 aqui vai dar 12.
né? E dividindo por 4 aqui vai dar 25. Ou podia ser por 2 também, né? Vai fazendo por 2 e por 2, tá? E daí tu vai chegar no final das contas nessa fração aqui, que não dá para simplificar mais, tá? 12 sobre 25. E, consequentemente, se não dá para simplificar mais, agora sim a gente pode concluir que o menor número de meninas é 12 e o menor número de meninos é 25. Tá? Como ele está pedindo o quê, gente? Ele está pedindo o total de alunos, né? Total de alunos, então, vai ser 12 mais 25, que dá 37, ou seja, alternativa certa, letra B. Tá bom? Então, o que tu precisa para resolver essa questão? Primeiro, essa coisa de passar de decimal para fração, né? Bem legal, bem importante. Segundo, essa ideia que, como ele pediu o menor número possível, eu vou simplificar a fração o máximo que eu conseguir, porque daí eu vou chegar no menor número de alunos. Show de bola, galera! E como o tio prometeu, para a gente terminar com chave de ouro, esse nosso especial de frações, vamos pegar uma questãozinha muito legal, nível 3, 2015, né? Um desafio mesmo, hein? Vamos ter que pensar, vamos ter que montar uma equação, vamos ter que resolver e também vai ter continha de fração no meio. Tá? Então, olha só o que está dizendo. Tem uma reta, que é essa aqui, e ele está falando que a distância entre dois pontos consecutivos é sempre a mesma. Tá, gente? Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que essa distância é igual a essa, que é igual a essa, né? E assim por diante. Distância é sempre a mesma. E ele está pedindo qual é o valor dessa distância. Tá? Então, de alguma forma, a gente vai ter que descobrir aqui quanto é que vale o x. Pensa com carinho, a gente tenta montar uma equação para calcular esse x e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, vamos lá, vamos pensar, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Quais são as informações que a gente tem nessa questão? Tem uma informação muito importante, que a distância entre dois pontos consecutivos é sempre a mesma. Né? E uma outra coisa que a gente sabe é como é que a gente calcula essa distância. Né, gente? Porque olha só, por exemplo, tá? Eu não estou dizendo que é isso, eu vou colocar só para fixar as ideias, tá? Se aqui fosse 10 e aqui fosse 15, né? Quanto é que ia ser essa distânciazinha aqui, gente? Isso, né? A distância ia ser 5. Por quê? Porque o que a gente faz? A gente faz o final menos o inicial. Né? Se eu fizer o ponto final menos o ponto inicial, automaticamente eu vou saber quanto é que vale a distância. Tá bom? Então, olha só. O que eu sei, por exemplo? Né? Eu sei que essa distância aqui, ó, daqui até aqui, vale quanto, gente? Vale 3x menos x ao quadrado. Né? O que eu estou usando? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o final menos inicial. Tá? 3x menos x quadrado. E eu sei também que essa distância equivale a 3 intervalinhos, né? Olha só, 1, 2, 3. Então, essa distância rosa, gente, na verdade, ela vai ser o quê? Ela vai ser o triplo dessa distância amarelinha. Vocês estão me entendendo? Porque entre dois pontos é sempre igual, né? Então, a distância rosa, que eu sei calcular, né? O final menos inicial, vai ser 3 vezes a distância amarelinha, que também vai ser o final menos inicial. E aí, galera, já dá uma ideia muito boa de qual equação que a gente vai escrever. Né? A gente vai escrever exatamente isso, entendeu? A distância rosa é igual ao triplo dessa distância amarelinha. Né? Ou seja, vamos lá, 3x menos x ao quadrado é igual a 3 vezes a distância amarelinha, que é x ao quadrado menos x, né? Sempre final menos inicial. Tá? Agora, qual que é a nossa vantagem? A nossa vantagem é que a gente tem uma equação na mão, né, gente? Aí, se a gente tem a equação na mão, está em casa. Só calcular quanto é que vale o x e depois a gente vai pensar no que ele está perguntando. Tá? Então, vamos desenvolver isso aqui. Vamos lá. Vai ficar 3x menos x ao quadrado é igual... Aqui a gente faz a nossa querida distributiva, né, o chuveirinho. 3x ao quadrado menos 3x. O que a gente vai fazer agora? Vamos jogar todos os termos para o mesmo lado, né? Porque é uma equação de segundo grau. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar tudo para o lado direito, tá bom? Então, vai ficar 0 igual, vamos lá, vamos fazer com calma para não ter erro, galera. 3x ao quadrado mais x ao quadrado
né? O negativo aqui passou para lá, ficou positivo, menos 3x, menos 3x. Né? Se a gente chegou nesse ponto, a gente não pode se dar o luxo de errar na conta, gente. Isso vai dar 0 igual a 4x ao quadrado menos 6x. Bom, galera, e agora é teoria pura de equação de segundo grau. Né? Tu pode fazer do teu jeito preferido, dá para fazer por Bhaskara, dá para fazer produto e soma se tu quiser, mas o tio vai fazer o seguinte, como é uma equação incompleta, né? Como a gente não tem aquele c, o número sozinho, eu vou colocar o x em evidência. Tá? Até em outras oportunidades a gente já fez isso aqui nos treinamentos. Tá? Então olha só, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver 4x ao quadrado menos 6x igual a 0. E eu percebo o seguinte, que tem x tanto aqui como aqui. Né? Esse x eu posso colocar em evidência e aí eu vou ver o que sobrou de cada termo. Entendeu? Por exemplo, 4x ao quadrado. Né? 4x ao quadrado, bom, é 4x. Então sobrou 4x menos 6x sobrou 6. Né? E isso vai ser igual a 0. Agora, por que isso é bom, gente? Por que vale a pena fazer assim? Porque olha só que coisa linda. Eu tenho uma multiplicação de dois fatores e essa multiplicação está dando 0. Né? Qual é a multiplicação que dá 0, gente? Não tem jeito. Um dos dois fatores tem que ser igual a 0. Tá? Então, ou esse primeiro cara é 0, e aí a gente já tem uma solução direta, né? O meu x', vou colocar aqui, ó, x' igual a 0, ou o segundo cara é 0. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter que 4x menos 6 é igual a 0. Então eu vou ter o que vai dar aqui? 4x igual a 6. Né? 6 sobre 4. E 6 sobre 4 simplificando vai dar 3 meios. Vai dar 3 sobre 2. Tá? Esse vai ser o meu x duas linhas. Vou colocar aqui. O meu x duas linhas vai dar 3 meios. Ou seja, as soluções da minha equação de segundo grau estão aqui, gente. Ó. Primeira solução é x' igual a 0 e a segunda solução é x duas linhas igual a 3 meios. Tá? Só que aquela coisa, né? A gente encontrou duas soluções num problema prático. Então a gente tem que pensar um pouquinho. Qual solução será que está de acordo com o meu problema? Entendeu? Porque assim, ó, se o x fosse 0, né, se tu parar para pensar um pouquinho, tu vai ver que aqui não faz sentido nenhum, cara. Essa solução aqui não está legal, tá? Porque olha só, se o x for 0, o x ao quadrado vai ser 0 também. Né? Então, como é que esse ponto aqui vai ser 0 e esse ponto vai ser 0? Né? Então, a primeira solução tu já tira, tu já descarta. Né? E a única solução que sobrou é a segunda. Ou seja, a gente acabou de descobrir que o x vale 3 meios. Né? Deixa eu colocar aqui. O meu x eu já sei que vale 3 meios. E x ao quadrado, gente? X ao quadrado dá quanto? Aí tem que saber um pouquinho de fração, né? 3 meios ao quadrado, o que eu faço? Eu elevo ao quadrado tanto o numerador como o denominador, então isso aqui vai dar 9 quartos. Tá? Esse segundo pontinho aqui é 9 quartos. E o que ele está pedindo, gente? Finalmente, hein? Depois de fazer todas as contas, cara, não vai dar problema agora. Presta bem atenção para ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo o valor da distância entre dois pontos consecutivos. Né? Então, depois de tu fazer toda essa conta, resolver a equação de segundo grau, chegar no valor do x, agora tu vai ter que calcular essa distânciazinha aqui, ó, essa distânciazinha amarelinha, né? Que vai ser quanto? Vai ser o final menos o inicial, né, gente? Aquela coisa, né? Então, a gente vai ter que fazer 9 quartos menos 3 meios, que é uma continha de fração que a gente precisa para chegar lá. Tá bom? Então, vamos fazer essa última continha para a gente chegar na alternativa certa da questão. Vamos lá, então, meus queridos. A gente vai fazer 9 quartos menos 3 meios, né, para descobrir quanto é que vale a distância. Aí, aquele padrãozinho, né? Tira o mínimo, primeiro passo, tira o mínimo. E divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aquela coisa que a gente sabe muito bem. Então, o mínimo aqui vai ser 4, né? Dividido por 4 vai dar 1, vezes 9 vai dar 9, menos 4 por 2 vai dar 2, vezes 3 vai dar 6. Né? Quer dizer, no final das contas, eu acabei de descobrir que a distância entre os dois pontos é 3 quartos, ou seja,
Alternativa certa, letra A. E tá aí uma questão bem interessante, gente, porque assim, ó, envolve geometria, né, envolve distância, envolve equação de segundo grau, mas no final das contas, se tu não souber fração, tu não consegue resolver, né? A gente vai ter que fazer uma continha final de fração para chegar no resultado correto. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso especial de frações, né? Conto com o teu like, hein? Conto com o teu like, conto com o teu comentário, conto com a tua propaganda do canal. E assim, gente, para quem quiser mais questões de frações, mais teoria sobre fração, né? O tio vai colocar na descrição do vídeo umas outras aulas, os outros links aí para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E vamos lá, vamos estudar, vamos treinar, vamos ficar cada vez melhor para a gente detonar nessa OBMEP 2020. Valeu, galera! Muito obrigado aí a atenção de vocês, grande abraço e até a próxima!